Fala comigo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Então, estou começando hoje uma série de lives incríveis que eu chamei de A Jornada da Saúde Integrada. E nessa jornada eu vou ter o privilégio de ter comigo a companhia, de grandes talentos, grandes profissionais da área da saúde. E que eu tenho um imenso prazer de conhecer, de ser amigo, enfim, de fazer parte aí do ciclo de relacionamento deles. Então, hoje, o tema da nossa live é o seguinte: como reduzir os riscos de morte por doenças do coração. Então, esse é um tema muito relevante, principalmente nesse período que nós estamos aí vivendo, de pandemia. Então, inclusive, a gente vai falar um pouco sobre a relação, o que isso tem a ver, Então, hoje eu vou ter aí como convidado mais do que especial. Então, eu tenho um convidado hoje muito especial, que é o Dr. Vitor Alvarenga. Ele é um cardiologista sensacional, um grande querido amigo, que eu tive aí o privilégio, a oportunidade de conhecer, no HFAG, no Hospital da Força Aérea do Galeão, onde eu atuo também lá. E aí ele aceitou de muito coração aberto, ele aceitou o meu convite para estar aqui junto comigo. Então, antes de mais nada, eu gostaria de saber se eu estou sendo ouvido, se você que está aí do outro lado está me escutando. Então, já vi que a Elizabeth, a minha mãe, já entrou aí na live, o Dr. Vitor também já está na live. Então eu queria só que desse um joinha aí, ou então falasse, ok, escrevesse aí nos comentários, tem uma caixinha aí, adicione um comentário, e aí você só me dá esse feedback para saber se eu estou sendo escutado, tá certo? Então, é isso aí. Então vamos que vamos. Vamos ao que interessa, para a gente poder ser objetivo, bem dinâmico. Que bom que estão aí me ouvindo. Então, para quem ainda não me conhece, meu nome é Bruno Freire. Para quem me conhece, meu nome também é Bruno Freire. Eu sou formado em Educação Física, me formei em Educação Física em 2003, com muito suor, muita ralação, muita dedicação, mas consegui me formar em 2003, então tem já um certo tempo aí que eu me formei e venho atuando na área aí do fitness, ao longo desses anos todos, com muito prazer. Tive a oportunidade também de fazer uma pós-graduação em reabilitação cardíaca e populações especiais, que foi ótimo, Então, onde eu me apaixonei mais ainda por esse tema, que eu sou realmente apaixonado por essa parte da saúde, propriamente dito, de lidar ali com a saúde, com a qualidade de vida, com o bem-estar das pessoas e ajudar. Então, realmente, meu objetivo é ajudar o maior número de pessoas possíveis a ter mais saúde, a ter uma autoestima mais elevada, autoconfiança, se sentir melhor, ter mais bem-estar. Então, esse é o meu grande propósito, tá? E quanto maior for o número de pessoas que eu puder impactar, melhor. Então, esse é o grande objetivo, tá? Então, para você que entrou aí agora, tá aí na live, você vai ver que tem um aviãozinho aí embaixo, tem um aviãozinho, tá? Clica nesse aviãozinho, por favor, para ajudar, para fazer com que a live apareça para outras pessoas. Então, faz um convite aí, convida pelo menos 5 pessoas do seu círculo de relacionamento que você queira bem, que você ache interessante, que ela absorva um pouco desse nosso bate-papo, que o tema é muito relevante aí. A gente vai falar de como reduzir os riscos de ter um problema cardíaco, um problema no coração. Então isso vai ser bem legal aí, vai ser um tema bem interessante. Então aproveita, vai chamando aí. Obrigado aí por você estar presente. Parabéns aí por estar dedicando seu tempo para absorver um pouquinho, para obter um pouquinho mais de conhecimento aí, de informação. Legal? Eu vou aqui chamar o meu grande convidado, meu grande amigo, grande Dr. Vitor Alvarenga. Então deixa eu convidar ele aqui,
Fala, doutor Vitor Alvarenga, meu amigo. Fala, Brunão. Boa noite, meu amigo. Tudo bem? Muito, Tá me muito ouvindo boa legal noite. aí? Perfeitamente, o som tá excelente, cara. Tô te Maravilha. ouvindo claramente. Muito bom. Obrigado aí, primeiramente, mais uma vez, por você ter aceitado o meu convite, né? Eu sei que o seu tempo é meio escasso, né? Vive aí naquela, né, um plantão, sai de um plantão, vai para outro, e são os atendimentos, né, os seus pacientes. Então, eu só tenho realmente a agradecer, agradecer por você ter aceitado de coração aberto e estar aqui comigo nesse momento, de verdade. Então, Vitor, antes de mais nada, eu gostaria que você se apresentasse um pouco, falasse um pouco de quem é o Vitor, um pouco da sua história, né? Para o pessoal que está te assistindo agora e para o pessoal também que vai assistir a live gravada. Eu vou aproveitar enquanto você vai se apresentando e eu vou pegar nesse aviãozinho que tem aí embaixo e vou engatilhar de novo para uma galera aí. Beleza. Brunão, obrigado, tá, cara? Me sinto extremamente honrado aí com o seu convite de participar dessa live. Para mim é uma honra muito grande, um prazer imenso ajudar pessoas, né, a ter orientações em saúde. Eu acho que você tá tendo um papel fundamental aí nesse quesito e está sendo muito Legal. feliz com essa empreitada. Tá? Parabéns aí, desejo sucesso, tá legal? Eu sou o Vitor Alvarenga, boa noite a todos, boa noite aos espectadores aí que nos assistem. Sou o Vitor Alvarenga, tenho 34 anos, sou carioca, tá? E tive uma infância muito boa, né? Tive uma infância em cidade do interior, onde eu pude... Jogava bola todo dia, Bruno. Então tinha atividade física, exercício, não faltavam, né? Então, desde novo, convivendo aí com esportes, com atividades físicas, a gente vai desenvolvendo uma cultura de saúde. Então, desde aí que começou o meu interesse pelas áreas de saúde, tá? Então, eu sempre estudei em colégio público. Eu acho que o conhecimento vai agregando muito a gente e assim, é uma forma de você realmente ter sucesso na vida. Claro que outros fatores são importantes, são fundamentais, mas isso que me possibilitou, né, fazer a faculdade de medicina. Eu me graduei em medicina na UERJ em 2011, ok? Depois tive a oportunidade de fazer especialização através de residência médica em clínica médica no Hospital Central da Polícia Militar, no Rio de Janeiro, e posteriormente tive a oportunidade de fazer residência de cardiologia na UERJ, tá certo? Muito prazer, assim, me sinto privilegiado de ter frequentado essa instituição, tanto na graduação quanto depois na residência em cardiologia, tá legal? E hoje estou aqui, tendo o prazer de conversar com esse grande educador físico, que é você, Bruno. Tá? Obrigado aí por seu Grande, trabalho, cara. Boa grande, noite. Vitor. Pô, e você faz parte também da Sociedade Brasileira de Cardiologia, certo? Certo, certo. Sou titulado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Bem lembrado. Bacana, cara, legal. Então, eu acho que a informação é pertinente aí. E aí, Vitor, vamos entrar um pouquinho no tema, né, da nossa live hoje, que realmente o grande objetivo é passar informação, passar conhecimento, né, e quem sabe aí está impactando positivamente na vida de outras pessoas, ainda mais com a internet que está aí para nos ajudar a chegar aonde a gente possivelmente não chegaria, né? Então a gente tem um poder de alavanca, né, muito grande aí a nosso favor. Então, assim, antes de mais nada, eu queria pedir também para o pessoal que está entrando aí na live, né, para tocar no aviãozinho aí, para enviar para que outras pessoas possam ter acesso, possam assistir, né, ter a oportunidade de assistir esse tema muito relevante. E por falar nisso, entrando um pouquinho no tema, eu recentemente estava lendo uma matéria, né, na internet e que ela trazia um dado, no mínimo, preocupante, né? E onde esse dado era o seguinte, que o número de mortes por doenças, tá, cardiovasculares aumentaram muito nesse período de pandemia, né? E aí eu gostaria muito, Vitor, que você falasse um pouquinho de possíveis causas para que esse número tenha aumentado tanto. Bom, vamos lá, Bruno. Uma coisa interessante que eu estou reparando aqui, estamos nós dois de azul, né? Na verdade, Bruno. E a gente não Deixa claro que a gente combinou. não combinou, né? A gente não combinou nada, né?
Vou deixar É claro verdade. aqui. Bom, enfim. Rapaz, você já começa. Isso é energia, cara. É energia. Também acredito. Já começa com um tema quente, já começa com um fato aí extremamente importante, tá? Inclusive, foi um artigo aí publicado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, tá bom? Que mostrou aí, fez um estudo com uma grande quantidade de pacientes em diversas capitais do Brasil, tá? Diversas capitais brasileiras, em que se mostrou realmente um aumento, né, das doenças, dos óbitos por doenças cardiovasculares nesse momento que estamos enfrentando, né, relacionado aí à pandemia. Então, na realidade, Bruno, inicialmente houve uma redução dos óbitos por doenças cardiovasculares propriamente ditas, específicas cardiovasculares, que seriam infartos e AVC, né, o derrame, popular derrame que o pessoal chama, ou a isquemia cerebral, tá? Então, de forma estranha, houve uma diminuição dessas doenças, que são as principais causas de morte no mundo, não só no Brasil, mas no mundo. E isso causou estranheza a todos nós que vivemos a prática, o dia a dia, né, que devia estar acontecendo alguma coisa diferente. Será que as pessoas deixaram de infartar ou deixaram de ter isquemia cerebral? Deixaram de ter ataque cardíaco? Deixaram de ter derrame? Né? Estranho. Possivelmente não. Tá? Possivelmente essas pessoas não estavam fazendo o diagnóstico, essas pessoas não estavam tendo oportunidade de chegar ao hospital, essas pessoas estavam morrendo em casa. Então, foi isso que esse estudo mostrou, que basicamente foi relacionado, né, essa diminuição dessas causas específicas, na verdade, estava em acordo com o crescimento de mortes em casa. Eu mesmo tive a oportunidade de prestar um atendimento, né, na minha região aqui, próximo à minha residência, tá, de uma pessoa passando mal, e sabiam que eu era médico, me chamaram para atender, e quando eu cheguei, a pessoa já tinha morrido. Então, o que a gente viu, na realidade, é esse aumento, né, de pessoas que foram furtadas de um atendimento inicial por medo de chegar ao hospital, né, por medo de serem atendidas, dentre outros fatores. A gente tem que notar também, Bruno, que a pandemia ela trouxe algumas repercussões aí para a sociedade, né? Eu acho que é notório aí, ninguém questiona, que os níveis de estresse, de ansiedade se elevaram muito, tá? De outra forma, as pessoas ficaram muito receosas, muito angustiadas, muito com medo de procurar serviços hospitalares ou mesmo ambulatoriais, de consultório, para fazer suas consultas de rotina, cuidar da sua saúde, né, ter possibilidade de mudar uma medicação. Então, houve uma privação nesse sentido. E isso, sem sombra de dúvida, né, quando a gente soma esse número de pessoas que ficaram, né, sem possibilidade de um diagnóstico, morrendo, entre aspas, silenciosamente, né, em casa, tá? Com essas pessoas que simplesmente deixaram de ir ao médico, de procurar o serviço de saúde para fazer seu check-up, para fazer a sua mudança aí de medicação, seus exames de rotina, a gente nota justamente esse aumento das doenças cardiovasculares em um número total. Cara, muito interessante isso também. Eu estava aqui pensando, né? E eu não sei se faz sentido, mas eu estava aqui pensando na seguinte situação. Então, é bem provável que, por medo dessas pessoas se contaminarem pelo Covid, né? Pela Covid-19, né, em plena pandemia, então, com medo, elas acabaram, né, podiam até sentir alguma coisinha e tal, mas evitavam ir ao médico, né? E às vezes, então, eu posso estar enganado, mas por uma falta de nível de conscientização, né? Quando eu falo nível de conscientização, que a pessoa não entende, não percebe e nem acredita que possa estar acontecendo com ela, como você mesmo falou, silenciosamente, né? Então isso me leva a crer que também a falta de um diagnóstico precoce também possa ter contribuído para esse aumento, certo? Olha que legal, a doutora Tatiana, a doutora Tatiane entrou aí. Olha que legal, cara. Eu adoro, eu sou um fã dela, Vitor. Em breve ela estará aqui com a gente. Somos dois. Doutora Tatiane
é uma bênção assim, na vida dos pacientes dela, na nossa, né, no nosso dia a dia. É um prazer imenso conviver com a doutora Tatiane e compartilhar aí algumas histórias, né? A doutora Tatiane tem um papel extremamente relevante aí na espiritualidade. A gente fala dia a dia sobre isso, né? Eu só tenho a agradecer a doutora Tatiane por tamanhos ensinamentos aí que ela vem passando para a gente, né? E para os pacientes que muito precisam. Eu Obrigado, fico doutora realmente, Tatiane. então eu fico realmente assim de verdade emocionado por ter tido a oportunidade de atuar com ela, né, no Centro de Reabilitação Cardíaca, lá no HCA, né, no Hospital Central da Aeronáutica. E assim foi um grande aprendizado. E ela realmente, como você falou, ela precisa ser reverenciada porque é um ser humano, acima de tudo, é um ser humano Iluminado, né? incrível, né? Iluminado e que está aqui. A gente acredita na energia e que está aqui para realmente. Eu falo que existem seres humanos que são âncoras, né? E outros que são raízes. Né? A âncora te afunda e a raiz te alimenta. Né? Eu falo que ela é um ser humano típico de raiz. Né? Então, obrigado pela presença, tá? Tatiane, você realmente é muito querida aí por nós, por todos. Mas, Então, fala. Brunão, trazendo, então voltando à questão aí que você De levantou, né, diagnóstico. cara? Então, Isso. realmente, exatamente isso, tá? Né? Houve uma falha aí de diagnóstico motivada pela, vamos dizer assim, pela negligência. Na verdade, o próprio paciente se negligenciava, se autonegligenciava os sintomas, né? Considerava aquilo pouco importante a ponto de não procurar o serviço de saúde por medo de contrair o vírus, como você bem comentou. E aí não se diagnostica angina, não se diagnostica hipertensão, não se diagnostica insuficiência cardíaca, e esse paciente vai ter as complicações que a gente quer e sempre tenta, né, na medida do possível, evitar ao máximo, que é parte do que a gente vai falar aqui hoje. E agora você acaba entrando, né? Olha como é que as coisas se interligam, né? E tá tudo ligado. E aí, no meu tópico agora é o seguinte: eu gostaria muito que você falasse de uma forma bem simples, né? É óbvio que a gente não está aqui falando exclusivamente para médicos, para profissionais de educação física. Óbvio que se estiverem assistindo, são sempre bem-vindos, né? Essa troca é muito bacana, mas a gente falar numa linguagem mais popular sobre algumas das doenças principais aí que acometem o coração, né? Então, falar um pouco sobre hipertensão, que às vezes não é muito claro para as pessoas, insuficiência cardíaca, né? O famoso ataque do coração, enfim, a gente, se puder trazer um pouquinho, né, para o conhecimento mais amplo. Tá certo, Bruno. Vamos lá, tarefa difícil a gente tentar resumir essas doenças aí em poucos minutos, né? Mas vamos lá, eu acho que faz parte também da nossa profissão, né? Passar para o público aí questões importantes de prevenção, sobretudo. Né? Não adianta a gente só querer tratar a doença lá quando ela está instalada, mas a gente precisa alertar a população, né, de reconhecer como ela deve reconhecer alguns sinais, alguns sintomas, para procurar ajuda, procurar auxílio médico. Então, acho extremamente importante aí a sua ponderação. Então, a hipertensão arterial, né, a pressão alta, famosa, né, conhecida isso como a pressão alta. O que é isso? Basicamente quando os níveis tensionais, né, os valores da pressão arterial do indivíduo se encontram elevados. Basicamente, de uma forma bem simplista aqui, né, acima de 14 no popular, né, na medicina seria 140 a pressão sistólica, mas popular é 14, tá bom? 14 por 9. Então, acima de 14 por 9, um indivíduo já seria considerado como hipertenso. Não há dúvida de que ele é hipertenso. Tá? Então, pessoas que têm esses valores de pressão, né, persistentemente, acima de 14 por 9, são considerados como portadores da doença chamada hipertensão arterial. Importante de frisar aqui, Bruno, é que a hipertensão arterial ela pode ser completamente, né, assintomática, ela pode ser completamente silenciosa. E a gente está preocupado justamente com os efeitos dessa pressão arterial persistentemente elevada nos diversos órgãos e sistemas. Tá? Então, os efeitos dessa pressão persistentemente elevada, sem diagnóstico e sem correção, vão levar lá na frente
à insuficiência cardíaca, vão levar lá na frente ao infarto agudo do miocárdio, ao ataque cardíaco, vão levar ao derrame, vão levar à isquemia cerebral, vão levar à doença renal, né, à disfunção, à falência dos rins, então, problemas oculares, problemas vasculares diversos. Então, é uma doença extremamente preocupante que requer tratamento e acompanhamento, tá? O indivíduo não fica curado da hipertensão, mas ele, ao tomar os remédios, ele consegue evitar a progressão da doença e, sobretudo, essas complicações temidas nos diversos órgãos e sistemas. Alguns sintomas, algumas pessoas relatam, né, quando iniciam assim, uma suspeita de hipertensão arterial, alguns sintomas muito vagos. Tá? Às vezes uma cefaleia, tá? Uma dor de cabeça, né? Uma dor na nuca, uma tontura, podem indicar sintomas de hipertensão. Mas eu quero que fique claro que, na verdade, boa parte dos diagnósticos são feitos de forma silenciosa. A hipertensão acontece e a pessoa nem toma conhecimento. Então é importante ela procurar auxílio médico, ela fazer exames de rotina, né? Ter um acompanhamento regular para poder, né, verificar a pressão arterial de tempos em tempos para a gente poder chegar ao diagnóstico. Tá? Existem exames específicos para isso. Bom, falando um pouquinho da insuficiência cardíaca. Né? A insuficiência cardíaca, como o próprio nome diz, o coração está perdendo a sua função. Tá? A função do coração basicamente seria bombear o sangue, né? Jogar o sangue oxigenado para todo o corpo, para todo o organismo. Então, uma pessoa que está com insuficiência cardíaca, ela tem ou uma dificuldade do enchimento do sangue, né? E daí esse sangue não chega como deveria chegar na periferia, nos órgãos do corpo, ou basicamente o problema está mesmo na bomba, ela não consegue bombear adequadamente o sangue de forma que o oxigênio chegue nos tecidos. Então falta força, falta potência. Falta força de contração, ou de outro modo o coração está tão rígido que ele não relaxa a ponto suficiente de receber a quantidade de sangue para bombear depois lá na frente. Então existem basicamente essas duas vertentes aí da insuficiência cardíaca de uma forma bem simplificada para o pessoal entender, tá? Ou falta força realmente de contração do músculo da bomba cardíaca, ou ele não relaxa de forma suficiente para se encher de forma adequada e, no fim das contas, promover, né, o suprimento aí de nutrientes e sangue para os órgãos do corpo. Tá? Então, isso vai gerar uma série de repercussões no organismo. Essa, diferente, né, da hipertensão arterial, que é mais silenciosa, a pessoa nem sabe, às vezes, que está com a pressão alta. A insuficiência cardíaca ela é cheia dos sintomas. Tá? Os pacientes costumam ter pés inchados, os pacientes costumam ter falta de ar, né, para fazer coisas básicas do dia a dia, às vezes não consegue subir um lance de escadas porque sente muita falta de ar, uma limitação às atividades rotineiras, por vezes não consegue, por exemplo, praticar atividade sexual por conta de dispneia, de falta de ar, né, importante, às vezes usa 2 travesseiros à noite para dormir, ficar com a cabeceira elevada. Enfim, esses são alguns dos sintomas da insuficiência cardíaca. Então, ela requer um tratamento imediato, né, requer um acompanhamento médico de forma regular, tá bom? Os pacientes com insuficiência cardíaca têm um elevado índice de mortalidade se não devidamente acompanhados, tá, Bruno? Então a insuficiência cardíaca ela pode então limitar suas capacidades físicas, né? No caso, você vai ficar mais limitado até para fazer as coisas mais básicas, né? Como se deslocar, pegar alguma coisa e tal, às vezes fazer uma caminhada, se tiver que fazer, de um ponto a outro, vai se cansar mais rapidamente, não é isso? Exatamente. Existe essa limitação funcional, que é basicamente por essa dificuldade do oxigênio, dos nutrientes, chegar em todos os tecidos do corpo, inclusive, né, o ósseo muscular, inclusive o músculo esquelético. Tá? Então a pessoa fica limitada, sente um cansaço, uma astenia, né, importante, tá bom? E chama atenção esse inchaço que ela pode ter no corpo todo, além dessa falta de ar que a gente já comentou, né, a dificuldade de ficar deitada a 0 grau, ela não consegue, tem que se elevar, tem que levar a cabeceira, porque começa a acumular líquido nos pulmões e ela fica com dificuldade de respirar, Bruno. Então, a insuficiência cardíaca pode chegar nesse nível aí de acometimento sintomático, tá? Então, o que causa a insuficiência cardíaca? Uma série de fatores, a própria pressão alta,
o ataque cardíaco, eu vou comentar daqui a pouco, né? Isso, O infarto do miocárdio, tá? A doença isquêmica do coração, né? A doença aterosclerótica, que leva ao entupimento das artérias do coração, o evento agudo que pode se ter disso aí, né, Bruno, do entupimento, da obstrução das artérias que levam sangue para o coração, que a gente chama de artérias coronárias, esse entupimento, se for de uma forma aguda, ele vai provocar o infarto agudo do miocárdio, chamado aí de ataque cardíaco no popular, né, que algumas pessoas chamam, que é justamente essa redução ou até mesmo ausência, quando a oclusão, o entupimento é total, da chegada do sangue até o músculo do coração, até o miocárdio. Tá? Então, quando ocorre essa diminuição da chegada de fluxo sanguíneo, oxigênio, nutrientes para o músculo cardíaco, a pessoa infarta. Tá? E quais são os sintomas, os sinais assim, que podem estar acusando? É isso que eu ia perguntar. Que a pessoa, né, pode estar sofrendo aí de uma doença isquêmica do coração, né? A gente chama isso de angina. Tá? Então, é característico quando a pessoa tem uma dor no peito que comprime, que aperta o coração, né? Aquela sensação de peso, de aperto no peito muito forte, sobretudo quando ela faz esforço físico. Então, há essa correlação, né, da dor anginosa, da dor de entupimento das artérias do coração, tá? Quando a pessoa pratica atividade física ou quando ela tem um estresse muito grande. Isso é bem característico da doença isquêmica do coração, tá? Da angina. Muito bom. É uma verdadeira aula, né? Então, assim, e no curto espaço de tempo, né? É sensacional. Eu realmente, como eu falei, eu sou apaixonado por esse tema e me fez relembrar muitas aulas que eu tive, né? E aí eu vou te provocar pelo seguinte, o que na sua visão, né, e o que você normalmente costuma orientar para os seus pacientes, né? O que pode ser feito para, primeiramente, prevenção? Então, eu estou levando em consideração que o indivíduo ainda não se encontra com nenhuma doença nesse sentido que a gente acabou de comentar, que você acabou de relatar aqui para a gente, né? E o que pode ser feito, por exemplo, o que você sugere para a pessoa viver, para o paciente viver mais e melhor, né, com uma qualidade de vida melhor e poder até realmente atenuar os sintomas e diminuir, enfim, parte de medicamentos? O que normalmente você sugere? Tá, vamos lá, Bruno. Também um tema extremamente amplo, né, vasto, que a gente tem que resumir aí em poucas palavras. Mas dá para a gente falar tranquilo, esse tema é o nosso dia a dia, a gente vive disso basicamente, né? E eu acho que a gente tem que promover cada vez mais prevenção, como você me falou. Eu acho, Bruno, o seguinte, nós temos como, né, fatores de risco cardiovasculares aqueles fatores que basicamente não dependem de nós. Então, fatores de herança genética, por exemplo, de herança familiar, esses não dependem de nós. Já vem com a gente, já é uma informação transmitida, uma informação passada, que muitas vezes a gente não consegue modificar. Agora, nós temos outros fatores, que são, né, fatores ambientais e tudo, que a gente pode modificar. Então, a gente tem que investir nesses fatores modificáveis. Cabe a nós, como responsáveis pelo nosso próprio corpo, pela nossa saúde, tá? Termos atitudes modificadoras de doença, termos atitudes que vão ou impedir, né, o desenvolvimento, o aparecimento de doenças, como também, ao ter diagnosticado uma doença como essa, uma hipertensão arterial, uma insuficiência cardíaca, uma doença isquêmica do coração, né, a angina, aí, precedendo o infarto, o ataque cardíaco, cabe a nós, né, se pautar nesses fatores que a gente pode modificar. O que eu chamo bastante atenção aqui é que, além do acompanhamento médico regular, né, o uso de remédios específicos para combater essas doenças, a mudança do estilo de vida é fundamental. Então, se eu não focar na prática de atividades físicas, né, na prática de atividades físicas, não combater o sedentarismo, tá, isso é um erro grave. Eu tenho que procurar auxílio, né, de um profissional
adequado, mesmo que eu tenha uma doença cardíaca importante, eu vou procurar auxílio médico, eu vou procurar fazer uma reabilitação, eu vou fazer exames adequados, mas hoje em dia o exercício ele tem que ser praticado por todos os pacientes, tá? É claro que vai haver diferenças entre um e o outro, maior ou menor intensidade de cargas, etc. e tal, mas isso vai ser devidamente orientado pelo profissional de saúde, tanto o médico, tanto o profissional da reabilitação cardiopulmonar, que às vezes é uma equipe multidisciplinar. Você tem lá o médico, tem o fisioterapeuta, tem o educador físico, tem o psicólogo, tem o nutricionista. Então, é importante essa multidisciplinaridade, essa intervenção mútua aí desses especialistas para ajudar aquele paciente, por exemplo, com insuficiência cardíaca grave. Tá? Esse paciente vai ter uma limitação muito grande às atividades físicas e faz parte do tratamento. Faz parte do tratamento. É claro que aqueles que estiverem numa condição muito limitante, né, o exercício pode estar ali contraindicado por determinado tempo, até ele estar numa fase mais compensada, mais ajustada, ok. Mas, de uma forma geral, todos esses pacientes devem praticar exercícios físicos de formas regulares. E aí o que a Sociedade Brasileira de Cardiologia recomenda, Bruno, é pelo menos aí 150 minutos por semana. Vamos traduzir isso de uma forma mais fácil da gente entender. Se o camarada fizer 30 minutos de atividade física regular, né, por 5 vezes na semana, em 5 dias da semana, dos 7, ele já está alcançando um objetivo. Tá? Pode ser uma caminhada, por exemplo, uma caminhada, né, que vai ter uma intensidade aí moderada de exercício, tá bom? Então isso é fundamental. Legal. Outro ponto extremamente importante é a busca por uma alimentação saudável. A gente tem uma dificuldade muito grande nesse ponto, Bruno, porque a gente sabe que a rotina é muito complicada das pessoas, né? Trabalham muito, se estressam muito, né? Às vezes não tem tempo para cozinhar em casa, mas eu digo que é aquilo que eu falei com você. Nós temos que brigar pelo nosso próprio corpo, nós temos que brigar pela nossa própria saúde. Então, dá um jeito, cara. Tem que dar um jeito para você ter uma alimentação saudável, para você, né, se alimentar de uma forma mais, vamos dizer, uma forma melhor, você comer mais verduras, frutas, legumes, né? Evitar mais equilibrada, excesso, né? mais equilibrada, evitar excesso de açúcares, né? Sobremesas em demasiado. A palavra correta é moderação, Bruno. Então, alimentação adequada, evitando obesidade, tá bom? Exercício físico, evitando sedentarismo, parar de fumar, tá? Ou nunca fumar, seria a melhor das estratégias, tá? O cigarro faz um mal tremendo e provoca uma série de doenças cardiorrespiratórias, tá bom? Não só respiratórias, mas cardíacas também, um fator de risco importante aí na formação de placa aterosclerótica, de doenças do coração. Então, interromper o tabagismo ou cessar o tabagismo. Na parte da dieta, tirar o sal da comida ou reduzir drasticamente a quantidade de sal é extremamente importante, tá bom? Bebidas alcoólicas, temos que ter cuidado aí com bebidas alcoólicas. Bebidas alcoólicas, uma coisa é a ingestão de bebida alcoólica de forma moderada. Então, aquele cálicezinho de vinho lá acompanhando a refeição e tal à noite, isso não teria grandes problemas. O problema é quando a ingestão de bebida alcoólica ultrapassa, né, determinado valor, se torna uma coisa muito frequente ou uma quantidade absurda, e aí isso vai trazer consequências, sim, tá, para o coração, tá certo? Entre outros fatores, Brunão. Me lembra aí algum, acho que... Legal que, novamente, você enfatizou a importância do equilíbrio e Sim. de evitar os excessos, né? Então, isso é muito interessante. Por falar em parte nutricional, nessa quarta-feira, e acho que ele não é parente seu, mas nessa quarta-feira eu vou ter, a gente vai fazer uma live, né, com o Gabriel Alvarenga, que é um grande nutricionista, parceiro, amigo de longa data, cara. Então, assim, vai ser bem legal. E olha a coincidência, ele é Alvarenga também. Mas acho que não é parente não, né, Vitor? Não. A princípio, eu não me recordo de ter nenhum Gabriel como parente, não. Então, maravilha. Fico feliz, Bruno. É como eu falei, a multidisciplinaridade é importantíssima. A gente tem que entender, né, que o médico está lá cuidando da parte das doenças, né, orientando da melhor forma possível os remédios,
Mas a pessoa com uma doença cardíaca, com insuficiência cardíaca, por exemplo, ela tem que ter o apoio de um nutricionista, ela tem que passar, né, por um profissional de educação física gabaritado para poder orientar a atividade física. Isso é fundamental, tá? Isso é Legal. fundamental. Aí, por falar em, pegando um gancho aí, né, mais a sardinha pro meu lado, né, como na área da educação física, relacionado ao coração, eu gostaria que eu tô te explorando um pouquinho, tá? Tô explorando um pouquinho o seu conhecimento, né, sua sabedoria. Então, assim, eu gostaria de saber, em relação ao coração, se você pudesse citar alguns benefícios da prática regular de exercício físico, né? E aí, para eu não esquecer de perguntar, eu também ouvi dizer que você pode fracionar esse aeróbio, esses 30 minutos ali, não precisa ser necessariamente tudão no mesmo momento, né? Acho que pode ser fracionado de acordo com a disponibilidade da pessoa também, né? Para se adequar, né? E vai gerar um resultado tão bom quanto, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho desses benefícios em relação ao sistema cardiorrespiratório, né? Em relação ao coração. Você pode citar alguns? Com certeza, Brunão. Olha, eu costumo dizer para os meus pacientes e para os meus familiares, para os meus amigos, enfim, né, seja na conversa lá, na roda, né, nos eventos sociais que aconteçam, seja no consultório, enfim, para todos, costumo dizer que, por menor que seja o exercício, já é melhor do que nenhum, tá? Já é melhor do que nenhum. Então, a gente vai começar, tem pessoas que às vezes, né, reclamam, mas eu estou muito acima do peso, eu estou cansado, eu me sinto muito limitado, eu não vou conseguir. Isso precisa, né, a gente precisa desaconselhar essa falta de vontade da pessoa em mudar. Ela tem que ter vontade em mudar, ela tem que ter vontade em aderir ao exercício físico, tá? De forma regular. Ela começa, de repente, ali com 5 minutos que seja. Daqui a pouco ela está em 10, daqui a pouco ela está em 20, daqui a pouco ela chega lá nos 30 minutos, daqui a pouco está em 50. Tem pessoas que ficam extremamente viciadas no exercício. O exercício vicia, isso é fato, né? A gente sabe. Mas vamos falar aqui de coisas importantes. Tá? Afinal de contas, não é à toa que a gente tem essa vontade toda em prescrever atividade física, em prescrever exercício físico, né? Para modificar a vida dos nossos pacientes. Por quê? O exercício físico ele é capaz, Bruno, de modificar, de reduzir valores da pressão arterial. Então, a pessoa que pratica exercícios físicos de forma regulares e é portadora de hipertensão arterial, por vezes ela consegue até mesmo reduzir medicamentos para o controle da pressão. Tá? Então, algumas pessoas conseguem aí, né, somada à perda de peso que o próprio exercício físico causa, né, somada à perda de peso e o próprio efeito do exercício, efeito metabólico no organismo daquela pessoa, ela consegue reduzir aí valores da pressão arterial em 10 milímetros de mercúrio, no maior valor, lá naquela... o pessoal que já fez a medida da pressão aí sabe que são 2 valores, né, um maior e outro menor. Então, ela pode chegar até uma diminuição de 10 milímetros de mercúrio nesse valor da pressão arterial. Tá? Outra coisa importante é o condicionamento cardiopulmonar que essa pessoa vai ganhar. Tá? E isso vai fortalecê-la para enfrentar aí, as consequências de uma série de doenças cardiorrespiratórias. O exercício físico, ele condiciona o coração, né? Ele provoca, por exemplo, uma redução da frequência cardíaca. E não sei se você sabe, Bruno, mas uma das estratégias que nós cardiologistas usamos, tá? Através de remédios, tá? Para pessoas que sofreram um infarto, por exemplo, pessoas que têm doença anginosa, que eu já comentei lá atrás, é justamente reduzir a frequência cardíaca, é fazer com que o coração diminua os seus batimentos, tá? Diminua ali a quantidade de contrações por minuto que ele está fazendo, de batimentos por minuto. O exercício físico é capaz de provocar isso ao longo do tempo. É claro que não é, pratiquei exercício físico hoje, amanhã eu já vou estar bradicárdico. Não, não é assim, né? Vai levar um certo tempo, esse condicionamento ele vem com o tempo. Tá? E outra coisa importante também é que eu citei aqui, né, pacientes pós-infarto. Né? Será que o camarada pós-infarto ele já pode, assim, praticar atividade física, como ele fazia anteriormente, partir para uma corrida lá, para uma corridinha que ele fazia
de 50 minutos na esteira na academia, logo depois que infartou, será que ele pode fazer isso? Então, não é bem assim, a gente precisa, né, individualizar. Tudo que a gente generaliza demais ou coloca numa mesma caixa, no mesmo grupo, pode ser, né, inadequado. Então, calma, esse perfil de paciente vai ter que ter essa liberação pelo cardiologista, pode precisar fazer exames aí para avaliar o seu retorno, mas ele vai retornar, Brunão. Veja, ele vai retornar à atividade física. Mesmo aqueles pacientes mais graves, a gente vai fazer o possível para ele retornar à sua atividade física. Tem até um caso que eu pude ter a honra de participar, né, de treinar esse paciente, que eu me lembro, cara, como se fosse hoje. O nome dele é Gilmar, né? E ele foi fazer a reabilitação cardíaca lá no HCA. E eu me lembro, que para quem não sabe, HCA é o Hospital Central da Aeronáutica. Então, eu me lembro que até arrepia, cara, até arrepia, porque é lindo isso. E eu me lembro que ele chegou lá, né, meio debilitado, né? E ele chegou para mim e falou, né, pô, Tenente Freire, eu quero muito fazer ação silvestre. Aí eu falei, é mesmo, Gilmar? Aí ele, é verdade, meu sonho é fazer ação silvestre. Aí eu falei, se você sonha, você está vivo e você vai conseguir realizar o seu sonho. E aí, resumindo a história, né, ele treinou, ele não faltava, ele era um paciente que já teve alta, né? Então ele era um paciente muito assíduo e, né, com aquele comprometimento, que é importante ter um comprometimento, né? E ele fez todo o treinamento, né, junto comigo lá e, cara, ele fez ação silvestre. E depois ele fez questão de fazer uma postagem lá no Facebook dele, me marcando lá e agradecendo. Isso não tem preço, né, cara? Isso é lindo, isso é lindo. E foi o que você falou, o benefício aí, um dos que eu gosto muito realmente, porque eu me lembro que você tinha falado da insuficiência cardíaca, né? Do poder da contração do coração, e um dos benefícios é que até fazem com que... Por que o coração bate menos vezes? Porque ele tá com poder de contração, ele enche mais, está com poder de contração mais forte, então ele consegue suprir a demanda, as necessidades do nosso corpo, sem ter que bater mais vezes. Estão batendo menos vezes. Cara, isso é incrível, né? Exatamente. E realmente você consegue, e é simples, não é difícil, é simples. E a gente poder reduzir remédio, né, Bruno? Tirar, de repente, lá um diurético, um remédio que está fazendo o cara, né, urinar e tudo, ele às vezes está desconfortável com aquilo, ele ganha qualidade de vida, né? Ele ganha qualidade de vida. Você concorda comigo que todo medicamento tem um efeito deletério? Ou praticamente todo medicamento, ele melhora alguma coisa, obviamente, ele tem um objetivo, ele é bom, não vou dizer que é ruim, mas todo medicamento, se a gente puder viver sem medicamento, seria melhor, né? Lógico, com certeza. A gente prescreve um medicamento buscando aí, né, redução da mortalidade e trazer qualidade de vida para o paciente, mas a gente sabe que tem efeitos aí, né, colaterais, às vezes reações adversas, que muitas vezes, se a gente conseguir tirar aquela medicação ou substituir aquela medicação, então veja, a gente está substituindo por exercício, por exemplo, que é coisa melhor que isso. Então, é claro, tem que ter o cuidado. Algumas medicações, Brunão, vejam, para insuficiência cardíaca é como se fossem pilares, né? São pilares que a gente não pode mexer, que a gente tem que manter até para favorecer esse aumento aí da contratilidade cardíaca, na insuficiência cardíaca, essa melhora da força de contração, como você colocou muito bem, né? Mas realmente a gente poder utilizar o exercício como uma forma de recuperação e reabilitação desses pacientes, né, e trazer mais qualidade de vida para eles é sensacional. Então, assim, a gente já está chegando aí, né, no finalmente, aí no final, mas ainda não acabou. Então, se você está aqui com a gente até agora, calma, fica aí mais um pouquinho. E se tiver alguma pergunta, por favor, nós vamos ter muito prazer em ler a pergunta, né, e quem sabe aí tá trocando e tá suprindo aí alguma demanda. Tá? Mas eu gostaria de saber o seguinte, isso é opinião, tá? Não estou falando nada científico, né? Mas
Qual seria, doutor Vitor, o segredo para se viver mais e melhor? Bruno, essa pergunta aí... Se tem um segredo, é a pergunta de $1 milhão? Mas era isso que eu ia falar. Essa pergunta é a famosa pergunta de $1 milhão, né, rapaz? Que saia justa. Não, mas por isso que é a sua opinião. Claro, claro. Não tem... É claro que a gente pode pensar em algumas coisas, né, que favorecem aí uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor, né? Eu acho que a gente já percorreu aí várias delas, Bruno. Quando a gente fala aí na prática regular de exercício físico, sem sombra de dúvida, isso traz benefícios inúmeros para os pacientes, mesmo aqueles assintomáticos, sem doença nenhuma, eles, né, tendem a permanecer saudáveis, tá certo? Vão ter os efeitos aí positivos do exercício, seja aqueles pacientes que apresentam de fato alguma doença cardiovascular, os pacientes portadores de insuficiência cardíaca, os pacientes com hipertensão vão ter seus níveis reduzidos. Então, a prática de exercício físico ela é fundamental, ela faz parte com certeza desse segredo aí de uma vida melhor, né? Eu não tenho dúvida disso. Traz efeitos maravilhosos também, né? Pessoas que praticam atividade física costumam ter reduzidas aí suas dores do dia a dia, regulam o estresse, né, Brunão? Então, ansiedade, né? Ansiedade, controla a ansiedade e diminui a inflamação sistêmica no organismo. Então, com certeza, se tivesse que citar alguma coisa, eu falo a favor aí da atividade, do exercício físico regular, tá? Como parte desse segredo, tá? Eu acho que também parte desse segredo, uma alimentação balanceada. Eu costumo dizer que alimentação é uma coisa difícil de a gente falar. Como eu falei, a rotina das pessoas às vezes dificulta um pouco ela seguir uma dieta equilibrada, uma dieta regrada, mas ela deve tentar ao máximo isso. Por quê? Né? A gente sabe que alimentação, excessos, né, alimentares, de dieta muito rica em gordura, muito rica, né, em gorduras saturadas, tudo isso vai trazer doenças cardiovasculares, isso vai trazer consequências ruins lá na frente. Tá? Então, o ideal é que a gente procure auxílio de um nutricionista, faça uma dieta equilibrada. A gente tem diversos modelos de dietas, tem a dieta BES, tem a dieta do Mediterrâneo, né? Enfim, uma série de dietas aí propostas, mas é claro, o que eu chamo a atenção, Brunão, é a moderação. Se você for uma pessoa moderada, se você for um cara moderado, evitar os excessos, você vai ser feliz, porque não adianta também o camarada fazer uma dieta restritiva demais, né? Deixar, de repente, de ter um prazer ali relacionado àquela alimentação que a gente sabe que ele tem, né? E deixar ali de ter aquele prazer, de repente, num evento social, porque ele está preso ali àquela dieta. Então, eu costumo dizer que os excessos também são ruins. O ideal é que ele tenha moderação, né? E aí o auxílio de um nutricionista vai ser fundamental nesse sentido, tá? Eu acho também que o segredo, Brunão, para viver mais e melhor, consiste em a gente se pautar em alguns valores, tá? Em algumas práticas aí benéficas do nosso conviver em sociedade. Então, eu acho que a gente perdoar mais do que brigar, né, do que arrumar desavenças, isso é fundamental, né? A gente amar mais o próximo, né, em vez de criticar, né, procurar criticar cada vez menos ou não criticar e simplesmente entender melhor as outras pessoas, compreender as suas angústias, os seus sofrimentos, tá? Ter empatia pelas pessoas, tá bom? Isso faz parte também do segredo aí que você está falando. Eu acho que evitar tudo que a gente sabe que faz mal a gente. Então, muitas pessoas dormem mal, não tem um sono reparador, não tem, né, um sono adequado. Então, procurar dormir melhor, né, evitar de ter obrigações demais, fazer as coisas por obrigação e tentar fazer as coisas com mais prazer, com mais vontade de viver. Então, isso faz parte aí do segredo para viver mais e melhor. Evitar, como eu falei, as coisas que fazem mal. Tabagismo não pode ser uma prática de vida para viver mais e melhor, de forma nenhuma. Então, exclua isso da sua vida, tá certo? Dentre outras medidas. Cara, incrível. Eu mais uma vez, estou arrepiado e emocionado e sem querer exagerar, porque como a nossa energia tá
tá interligada, né? E justamente o que eu venho defendendo, né? E você conseguiu trazer essas informações assim de forma muito bacana, né? Muito interessante. E é o que eu falo dos 4 pilares, né? Então, assim, eu falo da parte de alimentação, né, equilibrada, uma alimentação forte, com menos industrializado. Porra, para de comprar coisa industrializada. Vamos Fast comprar mais food, na. né, Brunão? Vamos comprar mais na Dificulta a vida. feira. É. Dificulta, vamos comprar mais Alimentos in na natura, feira. In privilegiar alimentos in natura, natura. exatamente. Aí, outro Carnes ponto. saudáveis, né? Exato. Aí outro ponto, ponto da parte de exercício físico, tem que virar um hábito, tem que estar ali na tua rotina diária como escovar o dente. Aí depois a gente tem a parte aqui que eu acho importantíssima, que você falou muito bem, que está tudo ligado aí, a parte que tanto que você falou de espiritualidade ali, de perdoar, né? Toda essa questão comportamental, que eu falo que é a parte de mentalidade de crescimento, né? E não uma mentalidade fixa, né? Tipo, retrógrada, enfim, ultrapassada, e que aquele ó vida, ó céu, e parece que a nuvem de chuva está em cima da cabeça da pessoa. Não, vamos ressignificar alguns pontos importantes, perdoar e realmente buscar evolução, né? E o último... Ser mais grato, né, Bruno? Ter mais Exatamente. gratidão do que só reclamar, do que viver reclamando. Exato. Né? Se a gente olhar com calma, a gente só tem a agradecer. A gente só tem a agradecer. A gente pode não só ter a agradecer, mas a gente tem muita coisa a agradecer. E aí a gente para pensar no último ponto que você citou aí, que é a parte do sono, o sono reparador, né? O sono que você vai ter para buscar energia novamente, né? Para se reparar para o dia seguinte. Então, a qualidade do sono influencia muito. E aí, se você se alimenta bem, se você pratica exercício físico, se você tem um comportamento, né, um pensamento, uma mentalidade de crescimento, você automaticamente vai dormir bem também, né? Então, eu sempre sugiro a prática de algo que chegou na minha vida há pouco tempo, que é a meditação, né? Eu não sou nenhum fanático e tal, mas eu faço ali a minha meditação porque me faz bem. Às vezes 10 minutinhos por dia, 2, 5, enfim, não importa. O que você puder, parar e, né, sentir um pouco a tua respiração, perceber mais o seu eu, né? Então isso é muito bacana. E aí tem uma pergunta aqui que eu acho que ainda dá tempo de responder antes de acabar a nossa live. Beleza. Da Maria Rosária, cara. Rosária é queridíssima. Ela falou aqui, eu não sei se você conseguiu ler, quanto a pessoa idosa acima de 80 anos com histórico de pressão alta, controlada, a atividade física é indicada? Responde, por favor, para mim, doutor. Bom, vamos lá, Bruno. Eu acho que ela tocou num ponto aqui que eu até esqueci de comentar aí no meio das suas perguntas, mas que eu acho que é extremamente importante, Bruno. Né? Muitas pessoas perguntam assim, né? Uma pergunta recorrente, mas a gente tem que... Qual o check-up? Eu preciso fazer um check-up para fazer atividade física, no famoso check-up. Eu tenho que fazer... Doutor, eu vim fazer meus exames de check-up. Né? Isso é engraçado. Chega a ser engraçado, um pouco engraçado, mas... Na verdade, é extremamente importante a gente tocar nesse ponto. Por quê? O check-up ele vai depender basicamente da idade da pessoa, né? Ele vai depender se a pessoa é assintomática ou se a pessoa tem sintomas, né? E se tem algumas doenças e faz acompanhamento médico regular. Então, o check-up, Brunão, basicamente começa com a entrevista médico-paciente. Então, qualquer pessoa que seja ela um paciente propriamente dito com doença cardiovascular ou não, né, uma pessoa assintomática que não toma remédio nenhum, que não toma nada, ela precisa passar, né, é recomendável que ela passe por uma avaliação médica antes de praticar atividade física. É claro que os mais jovens, né, assintomáticos, que não têm nenhuma doença, né, vão ter ali essa prática recomendada de uma forma mais facilitada. Ele não vai, de repente, precisar fazer outros exames complementares, de repente, só a entrevista do médico com o paciente em busca de fatores de risco, só o exame físico que aquele médico, né, fizer com aquele paciente, ele já é capaz de liberar aquele paciente. Então, eu costumo dizer que pessoas menores de 20 anos, de repente, só a anamnese, exame físico já é suficiente, tá?
para liberar aquele paciente para uma atividade física. A partir dos 20 anos, tá, já é recomendável que a gente faça, no mínimo, um eletrocardiograma, para a gente buscar aí, né, o eletrocardiograma é um exame simples, barato, Bruno, e que é capaz de fornecer uma série de informações, tá, através da atividade elétrica do coração que é né, tida ali naquele traçado no papelzinho, né, no papel do eletro. Sim. Através daquele traçado, você já consegue inferir sobre possibilidades de doenças cardiovasculares. Então, busca arritmias, uma série de coisas, tá? A partir dos 35 anos, já seria recomendável que a pessoa fizesse, tá, no mínimo, um teste ergométrico para a gente poder, né, recomendar aí atividade física, tá? É claro que isso tudo é relativo, isso tudo é individualizado, cada caso é um caso, tá ok? E aí, lógico, pessoas mais idosas, pessoas que já têm, né, doenças cardiovasculares documentadas e fazem um acompanhamento regular, vão precisar passar, né, por uma avaliação mais individualizada e rica, certamente, de alguns exames complementares. Então, a senhora é Maria do Rosário, não é? Que tem 80 anos e é hipertensa. Não, ela citou o caso de uma senhora. Ela não tem 80 anos, mas uma senhora que tem 80 anos, pode ser a mãe dela? Perfeito, perfeito. Então, essa pessoa acima de 80 anos, né, que tem hipertensão, certamente vai passar pela avaliação do médico, que vai avaliar se a hipertensão dela está devidamente controlada ou não, vai ter de posse um eletrocardiograma a fim de identificar, né, algumas condições, só ali através do eletrocardiograma já vão, né, possibilitar a atividade física ou não, ou se há necessidade de fazer outros exames complementares, como um ecocardiograma, tá? A partir dos 80 anos, o teste de esforço já fica um pouquinho mais complicado, a gente pode optar por outros métodos de avaliação funcional do coração nessa faixa etária, tá? Mas é aquilo que eu falei anteriormente, Bruno. Não há limites, não há idade que ponha fim à atividade física, não há condição de saúde que ponha fim à atividade física. O que tem que haver é individualidade. A gente tem que individualizar e, né, pesquisar fatores de risco e eliminar possibilidades de doenças graves ou condições graves naquele momento possam contraindicar. Mas, de uma forma geral, o exercício é bem-vindo para todos. Tá bom? Isso aí. Cara, o nosso tempo está bem em cima da hora aqui. Eu estou com medo de acabar. Mas a minha tia Tânia, cara, ela é uma fofa. Eu sou apaixonado. Ela fez... Eu não sei se você chegou a ver um vídeo que eu ensino a fazer um elástico para poder fazer exercício. Ela pegou, gravou o vídeo lá, cara. Ela é sensacional, cara. Aí ela pergunta aqui o seguinte: só exercícios aeróbicos são indicados? Só exercícios aeróbicos são indicados? Porque eu faço pouco aeróbico. Pô, eu também entendo que não. Cara, exercício resistido, até porque a minha pós-graduação, a minha monografia foi feita sobre exercício resistido e pressão arterial. E foi mostrado lá que existe a queda na pressão arterial. A queda de valores tensionais, exatamente. Então, não. Agora, se ela puder, de repente, acrescentar um passeio de bicicleta, né, uma caminhada, de vez em... Entendeu? Dar uma variada, eu acho que é de grande valor, né, essa variação, né? Com certeza, Caraca, Bruno. Um minuto e meio. Vamos lá. O exercício aeróbico, sem sombra de dúvidas, é o que tem maior benefício, tá? Nos pacientes aí com doenças cardiovasculares, mas sem sombra de dúvida. A musculação é fundamental, o exercício resistido vai trazer mais força, vai ajudar aí nas artropatias também, né? Enfim, tem benefícios inúmeros, dentre eles esse que você citou, também atua de forma a reduzir valores de pressão arterial, tá bom? Então, é aquilo que a gente já comentou, tá? Qualquer atividade física é bem-vinda, tá bom? Isso aí, perfeito. Agora, vou fazer um pedido para você, meu amigo, Dr. Vitor, para a gente fazer, você sabe fazer um print aí no teu celular da tela, com né? Certeza, com certeza. Então, eu vou pedir para quem está ainda aqui na live assistindo, fazer um print também e marcar o perfil, né, @melhorforma.oficial, e também marcar o seu perfil, como é que é mesmo? Vitor M. Alvarenga. Vitor M. Alvarenga. Então, vou fazer aqui o print antes que acabe o tempo. Eu quero ver a galera marcando a gente e a gente vai repostar
essa postagem, esses stories. Então prepara aí. Sorriso. Eita, peraí. Caramba. Vamos lá. Peraí. 1, 2, 3 e... Show! Sensacional! Show. Então é isso. E, Vitor, muito obrigado, doutor. Mais uma vez, sentimento de gratidão aqui enorme por você ter disponibilizado teu tempo, estar aqui com a gente, contribuindo, né? Contribuindo para mais informação. Então, só tenho que te agradecer, Vitor. Obrigado aí. Eu que agradeço, Brunão. Sou muito fã do seu trabalho, já não é de hoje, cara. E para mim foi um prazer aqui a gente conversar, bater esse papo aí extremamente importante, falando do cuidado com a saúde dos meus pacientes, dos seus alunos aí, né, de atividade física, enfim. Sucesso, cara. Todo sucesso do mundo para você. Conte comigo, tá bom? Estamos às ordens aí, à sua disposição para quando você precisar. Aproveitando, passando o recadinho rápido, a próxima live vai ser quarta-feira, dia 10, às 20 horas. Eu vou estar com meu amigo também, nutricionista fera, Gabriel Alvarenga, que não é parente do Vitor Alvarenga. Beleza? Então, tá certo. Tudo de bom, irmão. Agradeço aos espectadores aí também que nos assistiram, tá bom? E qualquer coisa, qualquer dúvida, a gente está à disposição também. Tá legal? Bacana. Um grande abraço, pessoal. Boa noite. Obrigado. Valeu, Vitor. Boa noite, querido.